Bom dia, amigos. Está no ar, mais uma vez, a Semana em Foco. Hoje, sábado, 19 de dezembro de 2020, estamos aqui com mais um programa de interesse da população regional e de todo o Estado, em busca de esclarecimentos, de entretenimentos, de informações para nosso público que nos segue. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Ivonildo Calheira, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para contar suas experiências no enfrentamento com a Covid-19, já que ele contraiu a doença há 10 meses atrás, aproximadamente, e de repente resolveu abrir uma trincheira em defesa dessa epidemia, apelidada de pandemia, mas na verdade é uma epidemia como outra qualquer, com toda a sua letalidade, com todos os seus riscos, mas ele procurou enfrentar essa crise estoicamente, sem exageros, sem muitos alardes. Ele e um grupo de amigos, médicos, enfermeiros, se uniram para encetar essa guerra. Tanto que foi convidado para participar de uma live com a jornalista Leda Nagli, e foi assim uma live que atingiu o Brasil inteiro, e as experiências do Dr. Ivonildo foram muito interessantes, e nós vamos aqui repercutir na sua cidade de natal, no seu local de trabalho, na região em que ele atua, para que a gente traga esse assunto à baila. Na semana passada, Dr. Ivonildo, nós conversamos com o médico de Jaguaquara, o meu querido amigo Ney Teixeira, Ney Antônio Matos Teixeira, que também faz um trabalho fantástico na região. Ele é idolatrado pelos seus pacientes, principalmente pelo atendimento que ele dá, humano, no sentido da psicanalista potencial que ele é, com muitas pós-graduações nessa área. Mas o Ney foi um trabalho interessante que ele fez aqui, com um viés voltado para a pandemia e nas suas localidades. A sua live conosco hoje prevê exatamente o seu dia a dia nessa história da pandemia, já que o senhor é oftalmologista, mas interessante, com uma grande trajetória, inclusive com pós-graduação nos Estados Unidos, com atuação vitoriosa na região, com o Hospital Calheira, Hospital de Olhos Calheira. Bom dia, doutor Ivonildo. Vamos trazer o senhor para a baila, para a gente conversar com o nosso público, com o público que nos segue. Bom dia, Wilson. Bom dia a nossos ouvintes. É um prazer, né, estar aqui. Agradeço a honra do convite. E eu sempre digo que sou oftalmologista, mas, antes de tudo, eu sou médico, né? E, como médico, eu tive realmente tratamento, já tratei vários pacientes de Covid, que as pessoas me procuram, os pacientes também, até pacientes marcam, às vezes, a consulta como oftalmologista para receber um tratamento para o Covid, porque eles ficaram sabendo que eu estou instituindo o tratamento precoce há muito tempo, né? Eu sempre acreditei no tratamento precoce. No início foi aquela confusão, né, quando surgiu logo o vírus, inclusive as dúvidas eram não só para a comunidade, mas inclusive para a classe médica, porque era um vírus novo, e não se sabia se deveria ou não instituir logo o tratamento completo, aquela questão toda do inicial, do uso ou não da hidroxicloroquina, da ivermectina. Então, mas com o tempo a gente ficou sabendo que deve sim ser instituído o tratamento. Mas eu sempre disse que, quando eu até liguei para uma rádio uma vez, que teve um repórter falando que não tinha tratamento, eu falei, não, a Covid tem tratamento sim, basta instituir o tratamento na fase correta. E a fase correta é quando a pessoa adquire o vírus, nos 2, 3 dias iniciais, assim que você começa a sentir a sintomatologia. Esse é o momento de iniciar o tratamento, na fase de replicação viral. Este é o momento de você não deixar esse vírus se replicar, não deixar esse vírus aumentar de quantidade. A Covid tem tratamento
E, a partir daí, é você procurar, então, melhorar também o sistema imunológico do paciente, usando as vitaminas, né? A vitamina D, a vitamina C, o zinco, e a azitromicina, que ela tem uma ação sinérgica com a hidroxicloroquina, para que trate, então, esse vírus na fase correta. E depois é bom que a gente fale também aqui, o corticoide, mas o corticoide não pode ser usado no início. Já tem vários trabalhos publicados que, se a pessoa usa o corticoide desde o início, você vai diminuir a resposta imunológica do paciente e fazer com que esse vírus se replique mais ainda. Então, o que você precisa no início é diminuir a replicação viral com esta associação que já falei aqui, da hidroxicloroquina, com a ivermectina e o zinco. E depois do 7º dia, aí sim, se preciso, usa o corticoide. Se o paciente tiver já problemas respiratórios, precisando de oxigênio, comprometimento pulmonar. Mas o corticoide não precisa ser usado indiscriminadamente. Se aquela fase inicial foi tratada bem e o paciente melhorou, não precisa nem você usar corticoide. Então, não existe esse padrão de uso de corticoide indiscriminadamente. Cada caso é um caso. Doutor Ivanildo, nós temos um hábito de, todos os nossos convidados, nós fazemos um pacto que a gente mantém as máscaras, né, para atender o protocolo de segurança, e o nosso convidado não usa máscara. Mas mesmo que nós tirássemos as máscaras, o senhor, quando contraiu a Covid-19, o senhor está imune? Exatamente. Eu adquiri a Covid, né, já tem mais de quase 8 meses, e eu estou ainda com IgG positivo, né? Eu não passo e nem pego, né? Claro que eu posso transmitir o vírus pelos trâmites, digamos assim, pelos vestimentas, por objetos. Eu posso carrear o vírus como pessoa física, como se eu fosse ter um objeto. Mas na minha estrutura, na minha respiração, o fato de eu estar aqui falando e respirando, eu não passo ainda porque tem 3 dias que eu repeti mais uma vez o IgG, eu ainda continuo IgG positivo. Embora realmente esses níveis de IgG positivo, que, para quem não sabe, o IgG é que traduz assim, a imunidade da pessoa ao vírus, é como se ele fosse vacinado pela doença. Então, nos primeiros meses, realmente estava com um nível muito alto, foi baixando, mas ainda estou com esses níveis positivos. Isso mostra de que digamos assim, essa ideia de que dura 3 meses, dura 4 meses, cada médico, às vezes, ou cada serviço fala que o vírus pode durar tanto tempo de proteção. Isso não existe uma regra matemática. Como eu digo, em medicina, como namu, inandite jamé, nitoju. Então, a medicina é como no amor, nem nunca, nem sempre. Então, você não pode estigmatizar uma data, um período. E tem mostrado, nesses trabalhos também, que quanto mais grave a doença que a pessoa adquiriu, se ele realmente teve comprometimento pulmonar, se ele foi para a UTI, isso faz com que a quantidade de IgG dele seja maior. É diferente se ele tem, às vezes, assintomático. Tem pessoas que teve o vírus e nem sabem, né, que teve a doença. E aí, claro, nesses casos, o nível de IgG é menor. O senhor nem contrai, nem transmite e nem recebe mais o senhor está imune. Enquanto eu tiver com IgG positivo, né? Então, existe também, digamos, existem várias teorias, existe a teoria também que tem a imunidade celular e a imunidade humoral, mas tudo isso ainda está em fase de conhecimento. Mas, digamos, se eu faço de 2 em 2 meses, eu faço uma nova dosagem de IgG, justamente para ver se eu ainda estou IgG positivo. Então eu continuo IgG positivo, mesmo depois de 7 a 8 meses de doença. Se não estiver positivo, aí isso está sujeito a contrair de novo? Teoricamente, a partir do momento que você não tem mais o IgG positivo, você pode se contaminar. E a gente sabe que existem casos, né, de reinfecção, de recontaminação. Porém, esse universo de casos que existe é muito pouco. Eu estava lendo essa semana que, digamos, 70 milhões de casos que existem no mundo, parece 40 e poucos casos de recontaminação. Então, estatisticamente, isso é insignificante. Mas é claro que a gente deve tomar todos os cuidados, e eu uso a máscara, sim, no meu ambiente de trabalho, quando eu entro em algum ambiente, aqui, porque estamos nós a uma certa distância e já conversamos. Combinamos assim, até ele falei, vamos colocar, você disse, não precisa. Então, porque realmente a gente está num ambiente controlado. Mas eu acho que a gente tem que dar justamente o exemplo, eu acho que a máscara
É bom, é uma proteção a mais, né? O vírus existe, ele está aí, a gente não deve brincar com ele, tem que tomar os cuidados, mas eu acho que a vida também deve continuar. E outra questão de máscara, Wilson, aproveitando que a gente está falando de máscara, a máscara que funciona realmente é essa que você está usando, é a máscara cirúrgica. A máscara de pano é uma falácia. Tem estudos mostrando que é muito pouco a proteção. Então, isso funciona mais até psicologicamente do que na vida real. Se você quer usar máscara, use, mas não use uma máscara que protege, né? Use, então, a máscara cirúrgica. A sua é cirúrgica, realmente essa protege. Só que a gente usa mais, é porque dura pouco tempo. Exatamente, né? Você tem que trocar pelo menos 2 vezes ao dia, a cada 4, 5 horas. 5 horas. Já que você vai usar, vamos usar de forma correta e não fazer de conta. Doutor Ivanildo, eu tenho lido muitos artigos a respeito dessa história, inclusive tem um artigo muito interessante do John Fitzgerald Jr., o John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy Jr., que até disseram que morreu em 99, depois foi uma mentira, ele está vivo e tal. E ele é um jornalista, ele é médico também, e ele escreveu mas eu não levei muito em conta, porque na consulta que eu fiz nos meus aparelhos de segurança, demonstra que é fake news, que alguém usou o nome e tal, e eu prefiro aí não mexer. Mas eu, por exemplo, tem um patologista do Canadá, chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, Dr. Roger Hodgson, que ele fala que as máscaras são uma falácia, como você está dizendo, que as pessoas com sintoma respiratório, como tosse ou dificuldade de respirar, que procuram atendimento, não devem usar essa máscara, que as pessoas fazem exercícios físicos aeróbicos em plena praça, em plena rua, usando máscara. Isso impede a respiração. Isso aumenta o nível de gás carbônico que a pessoa E que as pessoas ficam mexendo na máscara para tentar respirar, e leva a impureza para o pulmão. Exatamente. Né? E a parte anterior da máscara, ela deve ser intocável. Se você tem que mexer na máscara, mexer pelas hastes, né? Porque essa parte anterior é onde tem a maior contaminação. Se é que se vai contaminar. Médico, o cirúrgico que fica com a mão assim, né? Exatamente. A partir do momento que o cirurgião lava a mão e não toca mais em nada, é só na luva, coloca a mão na luva. Mas esse patologista, doutor Ivanildo, eu queria abordar exatamente com o senhor, que também é um estudioso do assunto. E é uma coisa interessante, a gente não está propagando as coisas que a gente não tem conhecimento, porque é muito arriscado. Formador de opinião como nós somos, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Então, tenho aqui um material publicado agora, no final de novembro, dizendo assim: não existe absolutamente nada que possa ser feito para conter esse vírus. Isso aí nós sabemos. Pelo menos deveríamos saber. O vírus já está aí. A gente tem que conviver com ele, não é isso? Exatamente. Como convivemos com a cachumba, como vivemos com o sarampo. E olha que na cachumba a gente usava pólvora com limão. Né? Não sei se você se lembra. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Era pólvora e limão que usava. Quem tinha papeira pode lembrar. Hoje dizem que a hidroxicloroquina não tem indicações científicas e a pólvora tinha, e o limão tinha, então, né, era a arma que tinha na época, né? O fato é que esse cientista, que é um pesquisador, ele diz que é o seguinte: a maior farsa já perpetrada contra um público desavisado é o Covid-19. Olha que afirmação pesada, viu? Canadense. Ele disse que ele é também especialista em virologia. E ele destacou, como seu papel como dirigente de uma empresa de biotecnologia que fabrica esses testes, indica que tem alguma autoridade sobre o assunto. Ele parece que ele conhece, né? Aí ele disse: a política está jogando medicina. E isso é um jogo muito perigoso. Trata-se de uma farsa infundada, impulsionada pela mídia e pelos políticos, e que é ultrajante. O que o senhor diz disso? Infelizmente, né, isso é uma verdade. Todo mundo está vendo aí que, por exemplo, eu estava vendo esse dia uma matéria justamente do próprio jornal, Jornal Nacional da Rede Globo, na época do SARS-1, né, que eles estimulando o uso, digamos assim, da hidroxicloroquina na época, que não tinha essa questão política, e também
de outras doenças infecto-contagiosas, falando do tratamento precoce. Desse momento agora, ficou parecendo que você tratar precocemente, ou seja, tratar a pessoa é um crime, imagine. Né? Quer dizer, você tem que esperar a pessoa ficar sem ar para ir entubar na UTI. Isso não existe, isso nunca existiu. Né? E os médicos, por isso que foram criados esses grupos médicos, no Brasil inteiro, na Bahia também tem, os grupos regionais e nacionais, para que se estimule, digamos assim, o tratamento precoce, para que se salve vidas. Porque a gente, Wilson, quando a gente se forma, a gente faz um juramento, né, de salvar vidas, de dar a nossa... Hipócrates. Exatamente, a nossa profissão em função do próximo. E quando a gente vê que os políticos querem mudar essa história e deixar que as pessoas só vão procurar o hospital quando estiver morrendo, para terminar de morrer no hospital, porque, infelizmente, você sabe que as cidades recebem, né? Parece que é 18 mil, 19, não sei, por cada falecimento desse de Covid. Né? Então, não sei se isso interfere ou não, eu não sou político, mas o que eu digo assim, eu li muito realmente, né? Você sabe que eu perdi meu irmão com Covid, minha mãe ficou 45 dias na UTI, uma senhora de 81 anos, graças a Deus ela se recuperou, está em casa conosco, e mais 8 pessoas de minha família tiveram Covid. Desses 8, os 6 que usaram o tratamento precoce, com hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e zinco, estão bem. Os 2 que não usaram, o meu irmão, porque ele era cardiopata, obeso, diabético, tinha muita comorbidade. Na época, a gente tinha aquela dúvida, ou estava se ainda usa ou não usa hidroxicloroquina, se falava que hidroxicloroquina podia complicar, né, que a gente tinha problemas cardíacos, e como ele já tinha feito 2 cirurgias cardíacas, a gente usou ivermectina, usou outras coisas. Minha mãe usou a Anita, por causa da idade, e na época foram os 2 que complicaram. Aí, quando a gente viu isso, todo mundo que passava a ter hidroxicloroquina, ou passava a ter Covid, nós usávamos a hidroxicloroquina com sucesso. E a partir daí que eu comecei a defender a eu mesmo tive a doença, e quando minha mãe estava também doente, eu passei poucos dias depois, e mesmo confinado, eu tratei muita gente, pacientes, inclusive, do meu hospital de olhos, do nosso hospital de olhos, tiveram Covid, todos tratamento precoce, todos ficaram bem. Então, eu acho que se existe... hoje, eu não sei se você está acompanhando, mas o tratamento com hidroxicloroquina é um dos mais, digamos assim, seguros que tem em termos científicos. Né? Todas essas comprovações, esses estudos comprobatórios já foram feitos, e hoje ele está no nível assim, de outros medicamentos. Poucos medicamentos no mundo inteiro têm tanta comprovabilidade quanto a hidroxicloroquina. Até o problema do cardíaco era um mito. É um mito. Hoje se deve, exatamente, se deve usar em todo mundo. Tem a doença, use. Esses são medicamentos usados para malária, como você sabe, há mais de 80 anos. A ivermectina é usada para verminose. Então, assim, você não pode ter essa dúvida. Tem a doença, faça o tratamento precoce. E aí você vai ver que... Pelo sintoma, né? Pelo sintoma. Não espere o resultado, porque o resultado demora, às vezes, 5 dias para chegar, 7 dias, e esse é um período precioso para que você faça o tratamento e evite que essa doença se transforme em uma fase assim, mais grave e que você tenha, digamos, complicações. Doutor Ivanildo, eu tenho aqui esse espaço aos sábados, em que eu trago sempre personalidades importantes da nossa comunidade, mas eu não posso me furtar a expressar a minha indignação. Como é que nós estamos em pleno século XXI e nós temos um monte de pessoas que detêm autoridade nesse estado e nos demais estados brasileiros e determina uma campanha cara para ficar em casa. Fique em casa. Isso é um crime. Eu quero que o senhor diga que se eu estiver errado, o senhor, por favor, me conserte no ar. Não. Eu acho um absurdo como manda ficar em casa até ter o momento certo de ir para o hospital, entubar e morrer. Quer dizer, como é que a pessoa não tem responsabilidade de fazer isso? Eu não entendo realmente de onde saiu essa ideia e baseado em quê, porque em trabalhos científicos não foi, né, a gente sabe disso, que os trabalhos científicos falam justamente o oposto, que a doença está aí, é um vírus, e você tem o tratamento e tem que tratar na fase precoce. É isso que tem que ser estimulado. E, inclusive, existem campanhas nacionais para que os pacientes procurem o tratamento. Se você vai no serviço, num posto médico, alguma coisa, o médico ali passa só um analgésico e vai para casa, olha, procure o médico. E os médicos também, para que os médicos entendam da necessidade desse tratamento. E já existe um site, não sei se você está sabendo, que é a nível nacional, e que você pode ir lá realmente
buscar o tratamento em qualquer parte do Brasil. Você tem um médico de plantão nesse site orientando o tratamento adequado. Então, hoje em dia, todo mundo pode, sim, receber o tratamento correto e deve, para que se evite os casos complicados. Porque a gente sabe que está tendo, não é, um aumento de casos recentemente. E isso é outra coisa. Aqui em Jiquié, eu queria aproveitar e falar desse absurdo que está acontecendo, que eu vi ontem, que foram fechados os clubes, né? Não se pode mais, por exemplo, jogar tênis, porque os clubes foram fechados, as quadras de tênis foram fechadas, mas os bares continuam abertos, os restaurantes. Contrassenso, né? Contrassenso. Então, isso não existe. De onde foi tirado esse estudo? As campanhas políticas, as carreatas, viu? Então, quer dizer, teve a política toda, tudo podia. Agora, de um dia para o outro, não pode mais nada. Então, mas assim, eu acho que a população já está amadurecida, ela já está sabendo de tudo. Às vezes ela faz de conta que não está entendendo tudo, mas ela está entendendo tudo. Claro. Como nós estamos entendendo, a população também não é mais aquela população que totalmente, digamos assim, sem educação, sem conhecimento. As redes sociais, Wilson, serviram para isso, para amadurecer o povo brasileiro, né? Tanto que você vê que hoje ela não se deixa enganar. Né? Claro que ainda tem uma grande parcela ainda que está precisando amadurecer, mas que aos poucos a gente está sentindo essa maturidade da população brasileira e isso é muito bom. Então, como é que você proíbe a pessoa de jogar tênis, de pegar sol, de melhorar a sua imunidade, porque você vai adquirir a vitamina D ao sol, e você libera os bares e restaurantes? Quer dizer, na verdade, eu acho que não tinha que proibir nada, certo? A pessoa tem que fazer tudo tomando seus cuidados devidos, usar sua máscara adequada, usar seu álcool gel, usar a distanciamento social, tudo isso que pode, teoricamente, ajudar e que ajuda, vamos fazer, mas não vamos deixar de trabalhar. O Brasil não pode parar, nós tivemos um prejuízo muito grande, muitas indústrias faliram, empresas, o nível de pobreza aumentou mais ainda no Brasil, estava ali em 15% o nível de, digamos assim, de pessoas paupérrimas, né? E no Brasil, de pessoas passando necessidade sem o básico por causa dessa pandemia. A gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos um país que temos tudo para dar certo, sempre tivemos, mas precisamos de um norte, precisamos de pessoas, de políticos que orientem realmente o trabalho correto, com toda a proteção nesse momento delicado da pandemia, mas o Brasil não pode parar, não se pode mais fechar o comércio, não se pode mais fechar indústria, fechar... Imagina, até os hospitais foram fechados, né? Muitas doenças, as pessoas não morreram de Covid, morreram de inúmeras outras doenças, câncer, diabetes e tantas outras. E a Covid levou na conta. Então, né? E a Covid levou na conta. Mas, em resumo da história, eu acho que chegou, isso já chega. Em Búzios, você viu aí que tentaram fechar a cidade de Búzios essa semana e não conseguiram. E o Brasil vai ser como na Itália, ninguém vai mais conseguir deixar... as pessoas estão esclarecidas, elas não vão se deixar ludibriar mais uma vez, né? Porque, em resumo, as pessoas precisam trabalhar para comprar o seu pão de cada dia, né? E, para isso, tem que trabalhar, tem que abrir seu comércio. Agora, sim, tem que ter os cuidados de proteção. Doutor Ivanildo, o senhor não faz ideia da quantidade de coisas que eu tenho lido a respeito da Covid, até para me preparar para conversar com o doutor Ney, com o doutor Valnei, e com o senhor. É evidente que eu tenho que estar aqui com algum conhecimento. Mas é absurdo e estarrecedor a quantidade de coisa que eu também descarto, porque eu fico preocupado de tão fantásticas que são as coisas, que eu fico preocupado em dar divulgação a esses negócios e piorar a situação. Mas existe uma teoria e uma tese muito interessante, recorrente em vários segmentos, eu falo de vários países, de que, sim, isso é uma ordem orquestrada, é um movimento para diminuir a população do planeta, é um movimento político de domínio. Será que você acredita nisso? Eu estou impressionado com isso, a ponto de ter cuidado. Eu não falo porque eu não tenho embasamento para falar, eu tenho poucas informações, mas observe que tudo leva a crer que existe realmente uma ordem mundial nessa história. Né? Porque o médico italiano ontem fez um depoimento, o doutor, eu esqueci o sobrenome dele, o médico italiano disse assim, olha, isso aí é determinado para poder derrubar a maioria das pessoas, porque quem está engajado também pode morrer, mas não existem aqueles que fazem araquiri, que vão, homens bombas, né? Não sei. Mas o fato é que existe. Você acredita que existe um movimento desse tipo? Bom, realmente eu não tenho, né, comprovação de nada. Nem eu. Nem ninguém tem, né? Então, mas existem essas teorias, que uns falam que é a teoria da conspiração, outros falam que é a teoria da verdade. Na verdade, o que a gente sabe é que esse vírus está sendo usado politicamente.
Né? Isso aí todo mundo está vendo. É verdade, aí, é óbvio, né? Quem não vê isso é porque não quer ver nada. Então. Mas então as pessoas usam o momento dessa pandemia de acordo com a sua conveniência política, né? O que não deveria acontecer. A infecção por vírus é um fato médico. Como surgiu esse vírus são outras teorias, né? Que a gente sabe que existem várias teorias. E uns falam que são a teoria de conspiração, de que foi um vírus criado em laboratório para fazer isso que ele está fazendo, né? Quer dizer, de acabar com a economia do primeiro mundo, os países, digamos assim, com a economia de vanguarda, para que a China passasse a ter hegemonia mundial. Eu vou mais adiante, doutor. Eu vou mais adiante. Nós somos o maior celeiro do planeta de alimentos. Nós estamos vulneráveis a esses ataques de França, de Rússia, de China, porque é aqui que tem a sobrevivência, é aqui que tem o alimento. Pois é. Né? Então, se isso é verdade ou não, mais uma vez, a gente não tem prova, né? Mas a gente tem que ficar analisando os fatos que estão aí. Né? Então, a China, você vê um país de quase 2 bilhões de pessoas, o pequeno número de pessoas que foram contaminadas. A gente sabe que países, digamos assim, ditaduras, né, do comunismo, eles não gostam realmente de abrir. A gente não sabe, esse número que ele divulga, que teve, quem é que vai garantir que o número foi esse de verdade? Né? A gente sabe que eles colocam o número que eles querem. Mas, assim, eu acho que a verdade é que o vírus está aí, como ele veio, se foi de propósito, se não foi. Agora não interessa mais, interessa que ele está aí, a gente tem que enfrentá-lo, mas a gente não pode parar o mundo. A gente não pode simplesmente empobrecer o mundo inteiro, virar um mundo de mendigos por causa de um vírus. A gente tem que continuar trabalhando, tomando todos os cuidados e evitando que esse vírus se propague da melhor forma possível, porém, com responsabilidade. A gente tem filhos para criar, a gente tem, digamos assim, uma cidade para manter. A economia tem que continuar rodando, independente. A luta contra o vírus não impede de que o mundo continue trabalhando. Né? Isso é uma verdade que tem que ser posta em prática. Mas eu quero dizer que eu tenho uma honra muito grande de conversar com o senhor, também porque o seu lado poeta. Você é um escritor, é literato, uma pessoa da Academia de Letras de Jequié, uma pessoa que cultiva a leitura, e eu me dou sempre muito bem, eu tenho muita simpatia por quem gosta de ler. E aí eu aproveitei, doutor Joanildo, para lembrar aqui de uma frase do compositor Vinícius de Moraes, em parceria com Baden Powell, até homenageando o doutor Ney também com essa frase, ele diz que a sua elegância e a sua humildade me levaram a falar essa frase para o senhor. Eu acho que o senhor é o homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo não diz. O homem que diz estou não está, porque ninguém está quando quer. Eu acho que cabe exatamente na sua humildade, na sua cautela, nos seus cuidados de colocar determinados diagnósticos difusos, quer dizer, que de uma maneira generalizada as pessoas têm que ter muito cuidado. Exatamente, porque tem que ter prova, né? Lembrar dessas coisas, porque o seu comportamento normalmente é assim, para dizer o seguinte: como é que está a sua literatura? Olha, a literatura está bem, né? Eu, inclusive, voltei a participar de formais atuantes da Academia de Letras de Jequié, que levou um período meio... A própria academia andou um período meio assim em letargia, né? Mas agora... Não adianta que são imortais. São todos imortais. Nós estamos fazendo nossas reuniões agora virtuais, que já fizemos algumas e está muito bem. Já vamos abrir vagas para novos acadêmicos, inclusive a gente vai divulgar isso em breve, porque nós temos algumas vagas, inclusive a de Lomanto, né? Precisa ser preenchida. Exatamente. E realmente a academia... Lamentavelmente. Lomanto é uma pessoa que foi um político, né? Que, além de político, ele apoiava as artes, ele apoiava tudo que era de bom da cidade, os esportes. De bondade, de simplicidade. Foi um legado que nós teremos de lembrança para sempre aqui em Jequié, como outros também nós já tivemos, mas Lomanto é uma pessoa especial e eu tive o prazer de ser companheiro dele do Rotary durante muitos anos, que ainda faço parte do Rotary Clube de Jequié, apesar de não frequentar mais as reuniões como gostaria, mas eu continuo fazendo parte, né, do grupo. E eu continuo também, né, escrevendo. Como você me confessou aqui que está escrevendo um livro, eu tenho também um romance que eu comecei a escrever já há algum tempo, e aos poucos agora eu estou voltando, mas espero
ter mais tempo a partir do ano que vem. Estamos fazendo umas modificações aí na parte profissional para que eu tenha um pouco mais tempo de me dedicar às coisas que eu gosto, que é jogar tênis, né? Também, e escrever, né? E são coisas que fazem parte da vida. Eu acho que o ser humano não pode viver só de uma coisa, só trabalho, né? A gente não tem que viver para o trabalho, a gente tem que trabalhar para viver. Então, essas outras coisas fazem parte da minha vida, e nós fundamos aqui a Academia de Letras de Quieca, graças também ao nosso eterno poeta Luiz Cotrim, nossa homenagem aqui a Luiz Cotrim, que foi numa reunião de Rotary, ele conversando comigo assim: oi, Ivanildo, vamos fundar a Academia de Letras? Ele falava quase sussurrando, né? O poeta das flores. E aí eu fui embora. Em resumo, em menos de 45 dias, nós fundamos a Academia de Letras, na época com 16 acadêmicos, hoje são 40, e está viva até hoje, né? Então, foi em 1987, se não me engano. 87 foi. Em resumo, nós vamos continuar fazendo literatura, porque a gente gosta, e vamos, sim, e o nosso amigo e confrade Reinaldo Pinheiro também deu uma ideia agora, a gente vai fazer uma noite litero-musical, né? Provavelmente, espero que seja lá no Maria Lounge, que é bonito lá de cima, você vê a cidade toda iluminada. Estamos esperando só. Maria Lounge foi inaugurada recentemente, no Golden Club Pindorama, lá no alto, nesse bairro novo que surgiu aí, depois da César Borges ali. E lá de cima você tem um visual da cidade maravilhoso, as luzes da ribalta, né? Então, o local em si já convida a poesia. Imagine você numa noite com a Seresta, Reinaldo tocando, Reinaldo toca muito bem, e outras pessoas que a gente espera que se unam a gente nessa missão de levar a música, a poesia, momentos agradáveis, porque a vida é feita desses momentos, né? Pois é. Então, assim, a gente está esperando só essa pandemia arrefecer um pouco mais aí para a gente poder marcar a nossa reunião litero-musical. Agora, Ivanildo, eu vou para a parte, eu acho que é a mais interessante da nossa live, sem subestimar a audiência de Leda Nagli, que realmente ela tem uma audiência muito grande, mas nesses novos tempos, se as pessoas não estão mais assistindo televisão, eu acho que as lives são mais importantes na rede social. Eu queria que você fizesse um apanhado daquela sua pronunciamento naquele momento para todo o Brasil. Eu acho que o nosso público merece também um pronunciamento específico daquele que o senhor falou, o senhor contando a sua experiência na luta contra a Covid. Exatamente. Essa experiência, como eu citei de uma forma... Como é que nasceu esse movimento? Isso, sucinta. Nasceu dessa dicotomia, que, infelizmente, até hoje continua, né? Alguns setores achando que deve tratar, outros que não. Essa dificuldade de você encontrar os medicamentos, né? Para o tratamento precoce, né, do Covid, a hidroxicloroquina começou a exigir de novo, parece que receita, né? Hoje ainda precisa de receita para encontrar hidroxicloroquina. É para dificultar mesmo, né? Para dificultar uma coisa que nunca precisou. Fica parecendo que o que é que a gente faz para dificultar o tratamento para que as pessoas não melhorem. Não entendo certas lógicas, sabe? Não. Graças a Deus, a ivermectina você já compra sem receita, mas até a ivermectina, que é um remédio para verminose, ela deixou de ser utilizada, ou deixou de ser comprada sem receita, mas agora já voltou a ser vendida nas farmácias sem receita. Então, esse meu, digamos assim, engajar nesse movimento surgiu dessa necessidade, depois que eu vi familiares meus, meu irmão falecendo, morrendo pelo Covid, devido de certa forma, essa falta de informação até dos médicos. No início, hoje não, os médicos já têm muita literatura. Era uma coisa nova, né, doutor? Era uma coisa nova para todo mundo, inclusive para os médicos. A gente também, nós médicos, ficávamos na dúvida se deve ou não tratar. Por exemplo, meu irmão tem problemas de coração, já botou ponte de safena, ponte de mamária, e aí vamos fazer outros tratamentos, e ele estava bem, e mesmo assim nós internamos ele, mas de repente, de um dia para o outro, ele piorou. E aí foi para a UTI, e infelizmente ele veio a falecer. E minha mãe conseguiu sair depois de 45 dias. Então, quando o problema, Wilson, pega você, uma pessoa mais próxima, você começa a sentir na pele, né? E isso eu falei, olha, eu vou mostrar a cara. Porque nós médicos, às vezes, ficamos ali no nosso trabalho, achando que nós estamos dando nossa contribuição, já fazendo o nosso trabalho, e estamos mesmo. Mas, a partir do momento que você é atingido, e eu ouvia tanta coisa na imprensa, né, contra o tratamento do Covid, que eu falava, não é possível, eu tenho que
falar alguma coisa. E foi quando eu comecei a falar. Eu ficava indignado também. Porque realmente eu via repórteres na rádio dizendo que não tem tratamento, a pessoa tem que ficar em casa, quando estiver passando mal vai para internar. Peraí, pô, isso não existe. Assim, a UTI tem não sei quantas gente. Pois é. Claro que tem que ir para a UTI. Exato. Se você espera, exatamente. Se fica esperando a UTI. Então, eu acho o seguinte, na minha opinião, eu acho que Jequié e toda a cidade deveria estar distribuindo essas medicações nos postos de saúde, exatamente. Porto Feliz, em São Paulo, Porto Seguro, aqui na Bahia, tantas outras cidades, Itapetinga, aqui pertinho. Fazer guichês na meio da praça de distribuição do protocolo. Essas cidades todas que eu citei e tantas outras, elas têm baixo índices de mortalidade, de letalidade, que é casos mais complicados, porque eles fazem tratamento precoce adequado. Entendeu? Eles têm um protocolo, eles vão atualizando o protocolo mensalmente, porque essas medicações, Wilson, elas, às vezes vão mudando um pouco a dosagem, um pouco qual a importância dessa, acrescentando uma vitamina, outra, para que você possa realmente dar um tratamento adequado. O mesmo tratamento adequado que você dá ao paciente particular que ele procura no consultório. Eu acho que a população carente precisa também desse mesmo tratamento adequado. Outra coisa aqui que eu quero aproveitar essa oportunidade, Wilson, e dizer é que os países da África, que já usavam ivermectina há muitos anos, para que eles... por causa de verminose mesmo, que a gente sabe lúpus, que... também o lúpus. Em lúpus, o lúpus já usa a hidroxicloroquina há muito tempo, mas eu quero dizer assim, que esses países usavam a ivermectina há muitos anos, 6 meses, para evitar que pessoas morressem por verminose, que lá são países pobres, e realmente a incidência é alta de pessoas que morrem devido a doenças, essas doenças endêmicas, doenças de malnutrição, doenças de verminose, e com isto, são pouquíssimos os casos de Covid nesses países. Pouca gente morre. Então, por que isso? Tá claro, porque eles já usam o tratamento precoce. Eles fazem, é tipo uma prevenção. Eles faziam a prevenção sem saber que era prevenção. Então, essa aqui é uma outra, digamos assim, uma outra coisa que eu digo, que eu acho que deveria se fazer, as cidades também, o tratamento preventivo. Como a gente faz, nós médicos que trabalhamos na frente, nos hospitais, nós fazemos o tratamento preventivo com a ivermectina. De 12 em 12 dias, nós tomamos 3 comprimidos de ivermectina, e isso faz com que a gente tenha uma resposta imunológica melhor, e se pegar o Covid, você vai pegar de uma forma bem mais branda, como aconteceu com Raíssa agora. E Raíssa pegou mesmo assim, porque ela falou que deixou de tomar por várias coisas, passou acho que 2 semanas sem tomar, mas só que ela teve uma fase branda e já está de volta ao seu trabalho. Então, em resumo da história, por que não se faz um comprimido que custa tão pouco, parece que são R$10, por que não se faz o preventivo da população? Não é muito melhor do que o paciente botar na UTI? Se gasta muito menos, se perde menos vidas e se tem um trabalho mais efetivo. Vamos pensar na saúde da população. Eu tomo 3 ivermectina por semana. Pronto. E uma vitamina D aos domingos, de 50 milhões. Então, assim... 50 mil? 50 mil? 50 mil unidades. 50 mil unidades. Então, em resumo, você tem que realmente fazer isso para melhorar a sua imunidade e você, se pegar o vírus, você ou não vai ter a doença, ou vai ter uma doença com carga viral baixíssima. Então, assim, se a gente quer isso para a gente, eu faço isso também. Se você faz, se todo mundo faz que pode, por que a população que tem mais necessidade não pode pegar essa medicação no posto de saúde? Mas também é muito barato a ivermectina. Agora está até caro, porque 3 caixas custa R$40. Né? Então, mas, de qualquer maneira, não é... É bem melhor do que ir para a UTI. Agora, deixa eu lhe contar uma experiência. Teve um episódio, doutor Ivanildo, e eu queria até lhe parabenizar por essas ações. As pessoas não sabiam direito como é que você estava atuando e me disseram que você tinha uma ação nesse sentido. E uma pessoa, amiga da minha mulher, acho que faz as unhas dela, teve um problema teve Covid e aí nós levamos um protocolo para ela, na casa dela, os remédios todos que precisavam tomar. E orientamos ela como é que tomava, como se fôssemos médicos, né? Fazendo dando uma de charlatão. E ela, lá para mais tarde um pouco, ligou, dizendo, olha, meu marido também pegou. Aí, agora, bom, eu não vou tratar todo mundo, porque não é. Aí eu fui lhe procurar, eu não, minha mulher não foi lhe procurar. Você deu um atendimento, fez o protocolo, fez receita. Pois bem, meu amigo, se curou 6 pessoas na mesma vizinhos ali, ela e mais os vizinhos, com essa orientação. Que bom, né? E eu acho que nem sabe, você nem teve o feedback de retorno. Mas é isso. Eu quero lhe parabenizar por esse Obrigado. trabalho,
performance e sempre elegante, parece que saiu do banho toda na mesma hora. Enfim, eu queria cumprimentá-lo por esse trabalho, como eu quero cumprimentar também o doutor Ney pelo trabalho que ele faz na região dele. Essas pessoas que a gente precisava, e não os terroristas que falam, fica em casa, vai morrer, quantos morreu ontem, quantos morreu hoje, está compreendendo? Exatamente. Eu acho que você tem que... Eu nunca, assim, Wilson, eu tenho um ditado na minha vida que eu digo assim, a vida você tem que resolver aquilo que você pode resolver, né? Enfrentar todos os problemas, resolver aqueles que você pode resolver e aceitar aqueles que você não pode resolver. Né? Como, por exemplo, a morte do meu irmão é uma coisa que eu não posso mais mudar. Ele já morreu. Porém, eu posso ajudar outras pessoas que não morreram ainda. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu aceitei seu convite e tenho aceitado vários convites. Em Salvador, já participei de várias lives, em programas de rádios, até de outras cidades próximas a Salvador, a nível nacional, porque eu acho que se eu posso dar meu depoimento e posso dar minha experiência, eu não vou me negar, porque a função do médico é essa, é salvar vidas. Se você pode fazer isso dentro do seu consultório, que bom. Se você pode levar essa mensagem, além dos consultórios, através do meio aqui de imprensa, aqui da internet agora, que bom. Então, se mais pessoas ouvirem a gente e se salvarem, uma pessoa a mais que a gente consiga salvar, já valeu assim o meu dia de hoje. Tá? Eu acho que essa é a minha forma de viver. Pois é, doutor Ivanildo, nós estamos chegando ao final, mas não chegamos ainda, temos muito que conversar ainda. Eu queria saber exatamente qual é o posicionamento seu com relação à possibilidade de uma segunda onda. E olha, e vou aproveitar e emendar logo a segunda pergunta. Vacina ou não vacina? Certo. Ó, na verdade, eu acho que primeira onda, segunda onda, terceira onda, a onda é uma só. O vírus veio, ele está aí, ele tem sazonalidades, dependendo do movimento de pessoas, do contágio, de clima. Gripe, né? Hein? É como a gripe, entendeu? Vem e volta, vem. Isso, então pronto. Agora, é isso que eu falei. O vírus está aí, a gente não pode ser negacionista. A gente não pode dizer, o vírus não existe, isso aí também não existe. O vírus existe, vamos tomar... É letal, em alguns casos, poucos casos, se mas... deixar passar para a segunda principalmente naquelas pessoas que têm comorbidades, né? Ele é muito letal, porém... a vida não pode parar, esse é o que eu digo. Vamos continuar vivendo, tomando todos os cuidados, para que a gente possa continuar, digamos assim, fazendo uma atividade laboral, mas com cuidado e responsável. Outra coisa que eu digo sobre a vacina, que você perguntou, né? Eu acho que a vacina já existe para muita coisa. Ela tem, sim, é bom, que bom que vem a vacina. Mas eu acho que tem que vir uma vacina responsável, né? Por exemplo, só comparando, a hidroxicloroquina, o povo fala, não tomem, que vai matar. Uma coisa que já existe há 80 anos, que sempre usou, nunca deu nada. Eu sou oftalmologista, que você sabe, e acompanho vários pacientes há 30 anos aqui, né, em Jequié, que usam hidroxicloroquina para lúpus eritematoso, para problemas reumatológicos, outros quaisquer. E são pacientes que usam essa medicação durante meses, às vezes anos. E raramente, Wilson, tem alguma alteração a nível de mácula, a nível de fundo de olho com esses medicamentos. E, de repente, vem alguém dizer que não se pode mais usar esse medicamento como se fosse uma coisa que fosse matar a humanidade, sabe? Você vê logo aí que existe o cunho político sobre isso. Então, assim, a mesma coisa eu digo da vacina. Já a vacina é uma coisa que surgiu agora, tem meses que está sendo testada, e já se quer que se use de forma de massa. Né? A gente sabe que as vacinas que estão aí, são muitas, aquelas que variam em torno de 4 a 16 anos para que se tenha bastante confiabilidade nessas vacinas. A mais, digamos assim, a que foi aprovada e utilizada com menos tempo durou 4 anos. A vacina da malária e de outras durou muito tempo. Em resumo da história, a gente não pode usar uma vacina simplesmente no oba-oba. Né? Tem que ter comprobabilidade. Foi isso que está se dizendo. Se a Anvisa realmente autorizar, é porque a Anvisa a gente confia, um órgão nacional de saúde, e aí sim se deve utilizar, mas não, como a gente tem falado, assim, que diz que parece que até os municípios vão poder importar, ou algum estado que queira importar de outros países e aplicar. Eu acho que a Anvisa existe no Brasil para nortear a saúde. E, a partir daí, a gente tem que confiar nessa seriedade da Anvisa e tomar, sim, a vacina que for aprovada de forma científica. Até porque
maturar esse negócio. Exatamente. 3, 4 anos. Né? E mesmo assim, a gente sabe que, mesmo aprovado pela Anvisa, essas vacinas podem oferecer efeitos colaterais, como tantas outras que oferecem, e tantos medicamentos. E não existe um medicamento que não tenha a possibilidade de algum efeito colateral. E é por isso que existem as pesquisas. E esses efeitos colaterais, Wilson, eles não vão surgir logo agora, 1 mês, 2 meses. Eles podem surgir daqui meses, daqui anos. Né? Essas vacinas, algumas delas, inclusive, usam material de RNA, que é um material genético, que dentro da célula, ele mexe na estrutura da célula. E isso pode mudar a genética, as doenças que podem surgir no organismo agora, daqui a anos. Ninguém sabe, é uma coisa incógnita, é uma incógnita. Então, assim, eu acho que sim, a gente deve tomar, porque a gente está precisando da vacina, mas tem que ser uma coisa responsável. A gente não pode esquecer, doutor Ivanildo, que a história da vacina da dengue, que as pessoas fizeram um experimento e acabou tendo a dengue hemorrágica, que não era hemorrágica antes, né? E não foi em função de um efeito colateral de uma vacinação, de uma... Eu acho assim que a ciência está evoluindo, tem que evoluir mesmo. Estamos num período de guerra, né? Como já se falou aqui, usar as armas que a gente tem, porém usar as armas com certa, digamos assim, maturidade, com certa responsabilidade, para que depois não se venha a lamentar de alguma atitude muito intempestiva. No início da nossa conversa, eu falei do médico italiano, e eu agora estou com o nome dele aqui na frente, é Dr. Roberto Petrella. Ele fala que existem muitos efeitos colaterais com a vacinação do Covid-19, porque não tem ainda uma consistência nos resultados. Mas também eu tenho uma informação agora que essa um fake news, não é verdade, que ele não afirmou essas coisas, ele afirmou de uma maneira mais moderada. É o cuidado que a gente precisa ter. É o cuidado, a gente tem que ter nossas convicções. Não posso fazer terrorismo, não posso aceitar essa história como estão, mas também não posso, ao contrário, fazer terrorismo. Né? Eu acho que a vacina é importante, como eu já falei, né? Como a gente toma, eu tomo vacina da gripe todo ano, e realmente depois que comecei a tomar, praticamente eu não tenho mais gripe, essas gripes normais, e eu tinha muita crise de gripe, alergia. Então, mas são vacinas que já foram testadas há muito tempo. Mas a gente sabe que também não existe esse tempo agora, e as coisas estão sendo feitas muito assim a toque, né, de caixa, mas tudo esse também tem um risco, sabe? Então, eu acho que, mais uma vez eu digo, eu acho que a gente tem que dar um voto de credibilidade à Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde e Vigilância Sanitária, para que ela possa, então, tomar a responsabilidade sobre si da importância e digamos assim, da confiabilidade nessas vacinas, para que ela sim é que deve liberar essas vacinas, entendeu? E não, digamos assim, prefeitos de cidades isoladas. Isso aí não se pode levar a saúde para a mão de políticos. Não pode, porque depois as consequências podem ser muito sérias. Né? Então, tem uma frase muito interessante que eu peguei com Alexandre Garcia, que ele fala assim, ele repete a frase de um cientista dizendo assim, que a ciência está a serviço da medicina e não o contrário. Exatamente. Né? Não a medicina a serviço da ciência. Isso, exatamente. Né? A gente outra coisa que eu quero dizer, doutor, é o seguinte, é consensual, pelo menos eu acho que seja, é consensual de que esse vírus foi fabricado no laboratório. É um consenso já internacional. O senhor também concorda com isso? Olha, eu tenho lido muito sobre isso, e nas últimas trabalhos que eu li, os últimos artigos, é justamente que esse vírus foi criado, inclusive, a médica, né, que foi criada no laboratório lá na China. Wuhan. E aí, esse vírus foi criado para se criar um tratamento para uma infecção pulmonar. Tipo assim, se iria criar um vírus que causaria uma infecção pulmonar e depois iria criar um medicamento para tratar essa inflamação pulmonar. E, de repente, surgiu um problema, esse vírus espalhou, e, a partir daí, a China tentou abafar durante muito tempo, né, e não conseguiu. Então você acha que pode ter sido acidental e não proposital? Não, eu acho que foi acidental, mas que o vírus foi criado no laboratório. Eu acho que isso aí não tem mais, acho que isso não existe, não tem mais dúvidas, até porque é um vírus, como você vê, as características totalmente estranhas, diferentes. Ninguém nunca sabe o que é que ele pode causar. Ele causa problema não só no pulmão. Hoje a gente sabe que o vírus causa problema no corpo inteiro, cerebrais, né, alterações cerebrais. Alterações no olho, né? A gente vê que já tem trabalhos publicados na retina que tem alterações na mácula, né? Também na parte central da visão, na conjuntiva, causa conjuntivite. Inclusive, tem alguns casos que o único sintoma do paciente foi a conjuntivite.
Então, hoje, se você tem uma conjuntivite, não pense que vai usar um colíriozinho, não. Vá melhorar. Procure seu médico. De repente, essa conjuntivite vai trazer outros sintomas e a Covid. Né? Ainda ontem, uma amiga minha, uma profissional da saúde também, de outra área, mas da saúde, falou: oi, Ivanildo, eu não vou ter hoje encontrar numa sessão porque eu estou com uma diarreia. Aí eu vou tomar um líquido. Eu digo: olha, comece a tratar para o Covid. Não pode ficar achando que hoje uma diarreia é só uma diarreia. Uma diarreia é Covid, uma conjuntivite é Covid, uma dor de cabeça, tudo pode ser Covid. Você tem que fazer... É melhor precaver, É melhor né? precaver. O tratamento precoce é o quê, minha gente? É um remédio para verminose. Se não for Covid, você não vai ter verme. Pronto. Só isso, sabe? E aí, simples assim. Simples assim, você vai evitar complicações. Doutor Ivanildo, eu quero dizer que em nome de Wilson Novaes, que é repórter, que é meu parceiro, a Semana em Foco, lhe agradece e lhe cumprimenta pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Agradece a sua presença aqui no dia de sábado. Eu tenho certeza que nós atingimos nossos objetivos de esclarecer a população. E recebi, antes de suas considerações finais, eu quero lhe informar que eu recebi aqui uma mensagem do Ribeiro Júnior. Tem várias mensagens por aqui. E me mandou um áudio do seu desejando Feliz Natal para os seus clientes. Nós vamos, depois que terminar, nós vamos pedir ao meu amigo Yuri que veicule essa mensagem, porque de qualquer forma, quem sabe a gente não nasce aí uma parceria com o próprio Hospital Calheiras, né? Com certeza. É uma hipótese, né, Wilson Novaes? Verdade. O Wilson Novaes gosta dessa coisa. Eu admiro o Wilson Novaes há muito tempo, inclusive fui eu que levei ele para o Rotary Clube de Ikea há mais de 15 anos. Ele ficou lá um período, mas ele não teve tempo. Mas eu admiro muito o Wilson pela sua seriedade e também porque ele é antenado. Com o Wilson você pode conversar o assunto que você quiser. E muito ético. Muito ético, com certeza. Eu digo sempre que eu prefiro um inimigo de caráter do que um amigo sem caráter. Exatamente. Porque a gente sabe com quem está mexendo. É por isso que ele se mantém assim, em destaque desde sempre até hoje. Né? Então, eu quero dizer que nós estamos observando que ele está num projeto bastante grandioso, não sei para quando, mas que precisa que a sociedade jequiéense regional apoie esse projeto. É um projeto de transformar isso aqui numa televisão, como se fosse a Jovem Pan, que hoje já muito mais uma televisão do que uma rádio nas redes sociais. A ideia é fazer essa mesma coisa, a ideia boa de Wilson Novaes. Eu acho que nós estamos numa parceria muito interessante. E quem sabe possa evoluir essa parceria para uma televisão aqui. Desejo boa sorte e sucesso para você. Pois é, e por isso a gente precisa muito das empresas e do pessoal de Jequié para apoiar na época própria. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, se um ano, se vai demorar mais. Mas toda grande... são muito caros. Mas digamos assim, todo o processo de sucesso começa de uma ideia. Nasce da ideia, nasce da ideia. Pois é, eu queria deixar as nossas câmeras, nossos microfones à sua disposição para as suas considerações finais, seu cumprimento à sua enorme clientela que você tem em Jequié e seus muitos amigos também, né? Graças a Deus. Eu sempre digo assim que eu sou jequiéense, né? Não só porque recebi o título de cidadão da Câmara, mas porque eu cheguei aqui uns 6 anos vindo de Gandu e passei hoje, onde eu vou, nos congressos em outras cidades, as pessoas dizem: eu vou em Nildo de Jequié. Ninguém sabe. Então, Jequié hoje faz parte realmente de minha vida e eu gosto muito da cidade, luto por ela no que eu posso. E meus clientes, eu já fiz teste de olhinho, né, de criança que hoje é adulto, de 30 anos. Então, assim, eu desejo que, para você, meu amigo Wilson, para você, Yuri, né? Yuri, e a todos os nossos ouvintes, um Natal de muita paz, né? Um final de ano de alegrias, porque esse é o momento que a gente começa a ter mais assim, aquele sentimento de confraternidade, e querer confraternizar com nossos familiares, com as pessoas que a gente gosta, e dizer o seguinte: goste do seu semelhante, sabe? A gente vive, passa nessa vida, nasce e morre, isso aí é normal. Esse meio tempozinho aqui que você vai ficar entre nascer e morrer, faça alguma coisa de útil para o seu semelhante. Isso mesmo. E é isso aí que vai fazer você ser lembrado depois que você for. Tá bom? Um bom Natal, boas festas, um bom Ano Novo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu vou pedir a Yuri que solte, então, o áudio que Ribeiro Júnior deve estar veiculando no programa dele da rádio, né?
Eu sou o Dr. Ivanildo Calheira, oftalmologista do Hospital de Olhos Calheira. Venho aqui falar em nome de toda a classe médica, colaboradores do Hospital de Olhos Calheira. Nesse momento tão especial que estamos passando, em momentos de pandemia, é mais uma razão de a gente renovar os laços de amizade, os laços de amor, o sentimento de carinho pelos seus familiares, de abraçar, se não de forma real, mas até de forma virtual, o seu pai, a sua mãe, o seu avô. Então, bom fim de ano, boas festas e muita paz para você e para sua família. Para mandar um abraço para o juiz federal em São Paulo, doutor Lúcio Pereira, que provavelmente será o nosso próximo convidado para nós falarmos da politização, né, do judiciário brasileiro, para falar exatamente aspectos legais da vacina, ilegais do lockdown, se deve ou não deve prender as pessoas em casa, se não deixar ir para a praia, enfim. Se não deve deixar pegar vitamina D, né? Vitamina D também. Eu quero mandar um abraço para o doutor Lúcio Pereira, que é uma figura que é de Taquara, um garoto brilhante, foi para São Paulo e continua brilhando, sabe? Vi nascer praticamente. Que bom. E o doutor Lúcio vai estar disponível, quem sabe, no próximo sábado, que tudo depende da agenda dele. Um abraço, muito obrigado, Yuri, por seu trabalho nos bastidores. Muito obrigado, doutor Ivanildo, e a vocês, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Muito bom.